Amém. Queridos, para os que estão nos visitando, essa igreja sempre expõe a palavra de Deus, e aí a gente passou um ano expondo o Evangelho de João, e domingo passado nós iniciamos a exposição da carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 1. É uma carta tão intensa ou extensa na exposição que domingo passado foi ministrado 4 versículos e hoje nós vamos estar expondo do 5 ao 10. No domingo passado foi foi apresentado Jesus como o verbo da vida, como aquele que traz a vida eterna, o Cristo, o Filho de Deus. E agora, esses versículos vai mostrar um pouco da natureza de Deus, a quem Ele mesmo, Jesus, veio revelar. E também João vai enfatizar que o conhecimento de Deus, ele abre caminho para o nosso autoconhecimento. Somente quando estamos diante da luz, reconhecemos as nossas trevas. Somente diante da santidade de Deus é que nós vamos perceber a malignidade do nosso pecado, do nosso coração. Os apóstolos, eles sempre escreveram e enviaram cartas para atender problemas e situações de igrejas locais. Então, as cartas, elas não são um livro de teologia sistemática. Elas não são um tratado sistemático, tudo organizadinho, não. É uma teologia aplicada a determinadas situações. E o alvo de João eram os crentes da Ásia, para que eles tivessem os critérios certos para ouvir o que os líderes, os falsos mestres estavam ensinando e rejeitar, que eles pudessem ter critérios para rejeitar. E João, ele queria asseverar que aquelas pessoas estivessem convictos de suas raízes cristãs. Então, essa carta, a primeira carta, ela paira, né? Ela tem esse alvo. E aí, ao longo da exposição, você vai perceber que essa carta de João, ao longo, quando eu digo da exposição, é de todo o livro, daqui em diante, ela vai nos testar. Ela vai nos testar, ela vai nos apresentar 3 testes. E a gente vai sempre estar mostrando para vocês como é bem didático identificar como você está sendo testado enquanto cristão. Por exemplo, tem 3 testes aqui nessa carta: o doutrinário, o social e o moral. E aí é mais ou menos assim: você não professa Cristo? Você professa Cristo, você anda como Cristo andou, você ama como os irmãos não apenas com palavras, mas de fato, de verdade. O que significa isso que eu acabei de falar? Que testes ele se refere? Então a gente vai estar sempre mostrando, olha, por exemplo, hoje vai ser um teste moral. Hoje vai ser aquele teste de uma vida santa. Eu tenho seguido uma vida santa. Os falsos mestres, eles perturbavam aquela igreja, as igrejas da Ásia, e eles eram do tipo libertino. Eles viviam em pecado, e eles praticavam deliberadamente. Eles diziam assim: ainda assim eu tenho comunhão com Deus. Então, e aí você vai perceber que quem vive nas trevas não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão mesmo que afirme que tenha. Porque João é enfático aqui dizendo que não tem. Ao longo dos capítulos 2, 3, os próximos capítulos, são às vezes versículos e a gente aponta para vocês. Você vai perceber o teste do amor ao irmão, que é o teste moral, o teste social. João, ele enfatiza sobre o que é o verdadeiro amor. E aí, para ele, o amor cristão, ele não é apenas de palavras, ele não se reflete apenas em palavras, em apenas assim aqueles textos bem básicos, né, das redes sociais, bem comuns hoje no ambiente social. Eu te amo.
E aí quando é provado realmente, talvez você não tenha essa certeza desse tal amor que era declarado. Então João, ele enfatiza que não são apenas palavras, mas ações demonstram o verdadeiro amor cristão. E o último teste, que é o teste doutrinário, é sobre a verdade, sobre a pessoa de Jesus. A pessoa, se realmente eles conheciam, porque os apóstolos, eles entendem, e nós também, que é vital que o crente creia na verdade das Escrituras, na verdade sobre a existência de Deus, sobre a existência de Jesus, sobre o que ele veio fazer, qual o seu propósito. Então você vai perceber que, como membro aqui, como participante, quais testes a gente vai passar ao longo dessa carta. Amém? E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no capítulo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Quem puder trazer água para mim, eu agradeço. Basta água natural. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Obrigada, Samuel. Esse versículo 5, eu vou dividir em 3 partes. A primeira é o que diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido. Queridos, essa teologia, essa mensagem que está sendo anunciada por João, ela não é o resultado de uma descoberta ou de uma invenção. João também, ele não veio e criou uma teologia. Ele recebeu a mensagem de Jesus e transmitiu. A sua mensagem, ela não emana de pesquisas, como um TCC quando a gente vai concluir o curso. Não são meditações transcendentais, não. A sua mensagem, queridos, ela também não é não é da terra, mas ela é do céu. Ela não vem do homem, mas ela vem de Deus diretamente. Aleluia! Augusto Nicodemos, ele diz que a autoridade do ensino apostólico, ela remonta para o próprio Cristo. Você vai perceber que os apóstolos, eles sempre falavam, ensinavam, apontando para Cristo. E esse é um modelo, inclusive, de proclamação do Evangelho. A gente precisa sempre apontar para Cristo. Amém? Então, queridos, eu quero te dizer que a doutrina cristã, a teologia cristã, como você bem decidir dar de nomenclatura, ela não é conceitual apenas, mas ela é prática também. João, ele não foi um filósofo, ele foi um teólogo. A sua mensagem não é apenas, para o deleite da mente, para uma discussão em grupo, em aula, não, mas para transformar o coração, para confrontar o coração do cristão, amém? Então, queridos, essa mensagem, ela não é destinada apenas a uma elite intelectual da igreja. Inclusive, hoje, a Roberta estava anunciando ainda há pouco a Escola Bases, queridos. Inclusive, o título, o nome da escola é Bases. Todo cristão precisa ter uma base sólida. E essa igreja, ela se importa com isso, ela se preocupa com isso. Porque, queridos, o que mais temos nessa sociedade são falsos mestres. São pessoas que ensinam a palavra de maneira equivocada e aquele que não lê, facilmente ele é enganado. Então, queridos, essa é uma mensagem de confronto, a mensagem
diz do apóstolo João para nós. Porque o caráter de uma pessoa, estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem ele serve. Você já percebeu que quando alguns cristãos eles têm algumas atitudes, alguns comportamentos, dizem assim, olha o crente, porque ele fazia uma profissão de fé com relação ao Senhor, com relação a Cristo, e imediatamente as pessoas associam conforme os nossos comportamentos. Da mesma maneira, queridos, qualquer outra religião, a pessoa olha, realmente, o líder da religião dele fazia isso. Tanto que o liderado faz dessa forma. É sempre comparado, se você for perceber. As pessoas na sociedade, elas sempre estão ali para apontar, para identificar. E a mensagem que da parte dele temos ouvido. Continua o versículo. A mensagem que da parte dele temos ouvido. Queridos, essa palavra mensagem vem da palavra grega agélia. Pode sugerir a mensagem que contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formados por si próprios. Sabe, sem ajuda. É uma revelação. E não é uma descoberta. Então, querido, João não é a fonte da mensagem, a fonte é Jesus. Aleluia! E a natureza de Deus é revelada através daquele que estava com o próprio Pai, que era Jesus. E aí a segunda parte do texto diz assim, e vos anunciamos, é esta. A mensagem acerca da natureza de Deus, ela foi anunciada pelos apóstolos de primeira, você pode perceber. E João, queridos, ele não criou a mensagem acerca do caráter santo de Deus, ele recebeu. João, ele não reteve, inclusive. Ele imediatamente, com urgência, eles proclamaram a mensagem do Evangelho e com fidelidade a tudo que eles tinham aprendido ou apreendido. A proclamação da verdade acerca de Deus, queridos, ela não apenas edifica os salvos, mas ela reprova os falsos mestres. Ela também confronta quem sente dúvida, quem escorrega, quem está mergulhado no pecado. O nosso ministério, queridos, enquanto cristãos nessa terra, não é apenas combater a mentira, mas sobretudo, queridos, anunciar a verdade do Evangelho, amém? Parte C desse versículo está escrito assim, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A natureza, a mensagem acerca da natureza de Deus, ela é desvendada. Sabe por quê? Porque a luz ilumina, a luz ela irradia, ela aquece, ela purifica, ela se alastra, queridos. Ela traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância do nosso coração, do coração humano. Hernandes Dias Lopes, ele trouxe uma ênfase que faço questão de ler. Ele diz assim, Deus é luz, no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou. Porque é propriedade da luz brilhar. Dizer que Deus é luz significa, queridos, que não há coisa nenhuma secreta diante dele. Nada furtivo e encoberto ao seu redor. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam, aleluia, e o experimentem. Deus, podem perceber, Ele se revelou na criação, Ele se revelou na tua consciência, no teu coração, nas Escrituras, Ele se revelou em Jesus, que veio o Verbo encarnado. E Jesus, queridos, e Deus é luz no sentido de perfeição moral absoluta. Parece até redundante, porque eu já estou dizendo que é perfeito, eu ainda estou dizendo que é absoluto. Mas é isso mesmo, porque Deus é santo, Deus é puro,
Não há trevas que ocultem algum mal secreto em Deus, nem sombra de alguma coisa que tema essa luz. Amém? Intelectualmente, queridos, a luz é verdade e trevas é ignorância. Moralmente, luz é pureza e trevas, querido, é o mal. Deus é luz. E segue-se que quem professa ter estreito relacionamento com eles deve exibir essa luz, deve exibir santidade em sua vida. É por aí que você tem ideia. 1 Pedro 1, 15 e 16, eu vou ler para ti. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, quando a gente fala sobre esse exibir uma vida de santidade, não estou dizendo que você tem que anunciar nas redes sociais que você está lendo, colocar a foto do teu devocional, a hora do teu devocional, né? Como normalmente colocam, prepara a mesa, coloca um vasinho, coloca o café, coloca a Bíblia, coloca o caderno, coloca uma caneta, enfim. Você não precisa disso, queridos. As pessoas que estão ao teu redor, elas vão perceber quem tu és, elas vão perceber o resplandecer da presença de Deus, da presença do Senhor na tua vida, naturalmente. Você não precisa forjar com aparência, com formalismo de boca. Todos sentem a presença de Deus na vida do cristão verdadeiramente convertido. Amém? E Deus é luz no sentido de nada ficar oculto aos seus olhos. Sabe, queridos, a luz penetra nas trevas e pode perceber que não tem como as trevas prevalecerem contra ela. Deus é onisciente, queridos, e para a luz, para Ele, luz e trevas são a mesma coisa. Não tem segredo para Ele, tudo Ele vê, tudo Ele sonda, nada escapa do conhecimento de Deus. Sabe, queridos, talvez nós tenhamos chegado aqui com os nossos piores sentimentos, os nossos piores desejos, os nossos piores projetos. E talvez o Senhor tenha nos chamado para o confronto dessa noite. E Ele está sabendo de tudo, porque Ele contempla, Ele sonda o nosso coração. A luz penetra nas trevas e as dissipa. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Aleluia! Faltas ocultas, queridos, na nossa vida, pelas sombras que ficam... Sabe, queridos, nada fica oculto porque a luz descobre. A luz traz à tona. Não é possível esconder-se de Deus, ainda que estejamos nos confins da terra, nas profundezas do mar, ainda lá Ele nos encontra, ainda lá Ele nos vê. Amém? Então guarde essa lição para você. A santidade de Deus traz à luz os pecados mais íntimos que estão guardados no coração humano. Nada fica oculto diante dele, nada é encoberto. Tudo Ele conhece, tudo o conhecimento dele revela. Ele revela o verdadeiro caráter que há em nós, as nossas falhas, as nossas faltas, tudo que está no secreto. Nada permanece oculto, nada fica oculto diante dele. Quando Isaías se viu na presença dele, queridos, lá em Isaías capítulo 6, ele sentiu-se compelido a confessar os seus pecados e recomeçar. Porque é assim que a gente se sente na presença de um Deus que nos descobre, que se revela para nós. Nos escritos de João, queridos, trevas tem uma conotação moral. Trata-se da vida sem Cristo. As trevas apontam para o desamor, para o ódio. Então, nesse primeiro versículo, você tem duas ideias sobre Deus, sobre a expressão de Deus é luz, a sua pureza moral e o julgamento de que essa pureza traz sobre as trevas. Prosseguindo, versículo 6.
Esse texto é tão desafiador, queridos. Eu passei a semana inteira, assim, refletindo, sabe, sobre o meu caráter, sobre o meu comportamento, me autoanalisando. Como eu falei logo no início, a palavra de Deus, o conhecimento sobre Deus, ele nos traz autoconhecimento, ele revela a podridão que tem no nosso coração. E isso, queridos, nenhum de nós é excluído. Eu e você estamos juntos, ó. Versículo 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Duas situações aqui nesse versículo, João descreve aos que professam ou aos que professam conhecê-lo. A primeira está relacionada à comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Queridos, manter comunhão com Deus significa participar com Ele de algumas coisas em comum. Trata-se de uma relação estreita, de uma relação mútua, de uma relação de intimidade. Essa palavra usada, comunhão, é a palavra grega, koinonia, a mesma de Atos capítulo 2. E ter comunhão com Deus significa identificar-se estreitamente com o que Ele é, com o que Ele faz, com o que Ele nos manda fazer, amém? É relacionamento íntimo. E andar nas trevas, como a gente já falou, é viver no erro, é viver no pecado, na ignorância de Deus, em hostilidade a Ele. E o segundo ponto, queridos, nesse caso, João continua, e ele diz assim: mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Sabe, querido, porque tem alguma coisa que não está correspondendo à realidade. Tem fingimento aí nessa história. Percebam, queridos, que o alvo de João, como a gente já falou, eram os falsos mestres, que eles diziam que eles tinham um conhecimento especial sobre Deus, o gnosis. E ao mesmo tempo eles tinham uma vida mergulhada no pecado. E aí isso era decorrente da ideia, olha qual era a ideia que eles tinham: o que se faz com o corpo não atinge o espírito humano. O espírito humano é inviolável, então ele está ali puro o tempo inteiro, era o que eles anunciavam. Só que, queridos, o verdadeiro cristão, ele reflete o caráter santo de Deus em seu caminhar, amém? Os atos, queridos, de um cristão, confesso, eles são mais eloquentes do que as suas palavras e revelam o estado real de relacionamento com Deus. E analisando esse texto, me rememora o seguinte: a tentativa que nós temos, que muitas vezes nós praticamos, gente, eu coloco nós porque eu me incluo. Como eu disse assim, eu passei a semana inteira analisando esse texto e me avaliando, sabe, percebendo o quanto nós carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus para nos aperfeiçoar. Se não fosse isso, já estaríamos aniquilados. E como voltando, a tentativa de enganar os outros. Porque diz aqui no início, no versículo, que mentimos e não praticamos a verdade. Sabe, apesar de a gente fazer essas afirmações sobre esses falsos mestres, que a gente chama de gnósticos, que afirmavam que tinha comunhão com Deus e estavam no pecado, apesar disso, queridos, ainda hoje, nós desejamos que os nossos irmãos pensem que nós somos mais espirituais, que nós somos mais santos que todo mundo, mesmo muitas vezes estando frios, mortos espiritualmente. Então, muitas vezes mentimos sobre a nossa vida, tentamos causar uma boa impressão de um bom cristão, de um bom filho de Deus. Desejamos que as pessoas pensem que estamos caminhando na luz quando não estamos, na realidade, andando nas trevas. Andamos em trevas, queridos, quando as coisas cruciais da nossa vida passam sem o exame da luz de Cristo.
Queridos, sim, a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa vida familiar, a nossa vida sexual, o nosso dinheiro, sabe, os nossos relacionamentos, a nossa autoimagem, os nossos sonhos, tudo isso, queridos, pode estar passando sem o exame da luz de Deus, sem o raio-x de Deus. Talvez essas coisas nunca foram abertos. O nosso cristianismo, querido, a nossa vida eclesiástica, ela vai ser uma mentira, ela vai ser um engano, se não passarmos diante da luz de Deus, sabe? Diante do raio-x de Deus. É essa falta, inclusive, esse motivo de falta de testemunho que muitas vezes nós vemos em muitos cristãos. A falta de fé, a falta de poder, a falta de autoridade enquanto cristão. Não dá nem para dizer, diz amém, igreja. William Barclay, ele diz assim, para o cristão, a verdade, ela nunca é somente intelectual, ela nunca é somente conhecimento, a verdade ela é sempre moral, está tudo agregado, queridos. Não se trata apenas só de exercitar a mente, mas sabe, tem muito mais, é caráter, é personalidade. Queridos, a verdade de Deus, ela não é um conhecimento, um descobrimento de uma verdade abstrata. Não, é uma maneira concreta de viver. É um estilo de vida. Não é um pensamento, é uma atividade. Por essa razão, é perfeitamente, querido, possível pensar que a eminência intelectual, o autoconhecimento e o fracasso moral, muitas vezes eles andam de mãos dadas, devido ao orgulho que vai sendo gerado no coração humano. Para o cristão, entretanto, a verdade, queridos, é algo que vem primeiro deve descobrir, encontrar, sabe? Descobrir, encontrar o Senhor e logo em seguida obedecer. Vem tudo junto. Precisa vir tudo junto, amém? Amém. Versículo 7 diz assim, só um momentinho. Esse versículo ele é dividido de eu dividi, na verdade, ele em 3 formas. Primeira, se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Segunda, mantemos comunhão uns com os outros. Terceira, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira parte, queridos, eu só quero fazer um destaque. Andar na luz é um ato contínuo. É um ato diário de busca. A segunda parte diz assim, mantemos comunhão. Se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão com os irmãos. Queridos, não há comunhão fora da verdade. Onde as trevas escondem motivações, distorcem as palavras, as intenções, maculam as ações, não há verdade. O engano do pecado nos leva a pensar que se as pessoas conhecerem como somos de fato, ruim, cheias de más intenções, elas vão se afastar da gente. É isso que o inimigo coloca na nossa cabeça, no nosso coração. Nós somos induzidos a esconder as nossas falhas para sermos aceitos. A sociedade, inclusive, se você percebe, não é só no meio, a gente trabalhava com adolescentes, não é só no meio de adolescentes que a gente vê muito isso, mas qualquer faixa etária a gente percebe as pessoas meio que se apresentando da melhor maneira possível àquele grupo, de um modo que venha a ser aceito. Talvez negociando valores, negociando princípios para serem aceitos. Isso é um engano, isso é um engodo. A verdadeira comunhão, queridos, ela só acontece na luz. Já percebeu que um casamento sadio, um casamento abençoado, sob o ponto de vista cristão, ele é imbuído, ele é envolvido com transparência? Exatamente. Até, sabe, os sonhos mais cavernosos e inapropriados que um cônjuge tiver,
Se ele for transparente e honesto, ele conta para outro cônjuge. Sabe, queridos, até os pensamentos inapropriados ele vai e conta. O cônjuge, querido, todo mês, toda semana, todo dia, ele mostra o seu contra-cheque para o outro cônjuge. É transparência. É transparência. Você pode perceber que nos casamentos do mundo isso não acontece. É muito comum, a gente, no último PG de casais, a gente até destacou essa falta de transparência diante dos processos de divórcio. Normalmente, os cônjuges que procuram, porque estão se sentindo prejudicados, desejam uma pensão alimentícia, eles dizem assim, não sei quanto meu marido recebe, não sei quanto o outro recebe, mas eu preciso de ajuda, de suporte financeiro. Faltava transparência. E a palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar na luz em todas as áreas da nossa vida, amém? Amém. Estamos separados dos outros quando paira no nosso coração temor e constrangimento. Em contrapartida, queridos, quando nós temos a coragem de mostrar nossa vida sob luz total, sabe, sob transparência, nós podemos despertar uma maravilhosa confiança. No entanto, observe que não se trata de exibir o pecado. Olha, eu estou exibindo todo o meu pecado, mas de testemunhar uma experiência do perdão purificador de Deus, do que o Senhor fez, do que o Senhor operou, do que o Senhor transformou. Porque essas experiências, queridos, elas abrem o caminho para uma vida, um convívio franco, leve, livre, alegre, amém? Andar na luz significa caminhar em sinceridade, não ter nada para esconder. Produz 2 resultados que esse versículo diz: comunhão uns com os outros e purificação de todo o pecado. Essa palavra comunhão, como nós falamos, ela vem da essência koinonia. E aqui esse versículo falou em ter comunhão com os crentes, comunhão com as pessoas. Queridos, essa comunhão é simplesmente socialização, interação, integração. A Bíblia, ela nos conduz a viver em congregação. E em congregação em um ambiente saudável, um relacionamento estreito, mútuo, transparente entre os crentes. Eu vou ler com vocês Efésios, só para você perceber que não são palavras minhas, mas a palavra de Deus que nos conduz a esse entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3 e depois Filipenses 2. Diz assim, Efésios 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É por isso, queridos, que muitas vezes você se vê se importando com o outro, querendo ajudar, querendo trazer uma solução, um norte para ele. É sobre o Espírito Santo que habita em você. É sobre o Espírito Santo colocando em você essa semente de ser igreja verdadeiramente, genuinamente cristão. Amém?
Então, comunhão uns com os outros, eu repito, é o resultado de andar na luz. Quando a igreja está andando na presença de Deus, ela experimenta a comunhão dos santos. Tem um teólogo que ele diz assim: é simplório pensar que comunhão genuína se consiga a parte de convicções doutrinárias. O que ele quis dizer, queridos, que a mais profunda comunhão, ela sempre vai ter uma base. E nós lemos ainda há pouco a Bíblia, ela é uma base e ela precisa ser ensinada. Eu tinha um estilo de vida individual, foi a minha criação, foi o modo como eu sempre vivi. Mas você apreende um novo estilo de viver, um estilo cristão de viver em comunhão com os outros. Por isso que precisa ser ensinado sobre a comunhão. Por isso que a gente está aqui para ensinar, amém? Amém. E o terceiro ponto desse versículo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, queridos, aqui está o segundo benefício de andarmos na luz. Aleluia! O pecado, ele realmente é uma barreira. É uma barreira para a comunhão com Deus e com os irmãos. Você pode perceber? Seus efeitos, eles precisam ser continuamente neutralizados. Todos os dias, querido, todos os dias o inimigo vai nos tentar de alguma maneira, em alguma área da nossa vida, ele vai nos tentar. O termo pecado, usado no Novo Testamento, ele tem sempre uma conotação de desvio ético, de desvio moral. E João aqui expressa, queridos, que o sangue de Jesus nos limpa de todo tipo de pecado, de todo tipo de desvio de conduta, de mau caratismo, aleluia! Sabe, queridos, quantas vezes nós já falamos o sangue de Jesus na tua vida? Sangue de Jesus te lave, né? Eu sabia que vocês iam rir, porque desde que a gente existe, a gente ouve essas expressões, né? E sabe, às vezes são expressões muito místicas. Nós mesmos, enquanto igreja, a gente usa de uma maneira muito mística, que fica parte, talvez, de uma vida à luz. Ou seja, uma expressão como uma mera superstição. Por que eu te digo isso? Porque o Espírito, queridos, o Espírito de Deus, ele opera, ele aplica continuamente os benefícios do sangue de Jesus na vida do crente, cada vez que ele, quebrantado, contrito, busca a face de Deus, busca ser renovado espiritualmente. Amém? Então o fato de nós caminharmos na luz, o fato de nós termos comunhão com os irmãos, queridos, ele não implica ausência de pecado. Você está imune agora, tomou uma vacina, não. Nem todo, sabe, queridos, não torna a gente essencialmente perfeitos, imaculados, completos, não. Isso daí, queridos, é só para glorificação. Enquanto estiver aqui na terra tem muita luta, ó. Mas ainda que sujeitos ao pecado, nós temos a promessa de sermos purificados pelo sangue de Jesus, amém? Amém. Então, queridos, andar na luz é confessar pecado, viu? Andar nas trevas é ignorar, é negar o pecado, é ignorar o pecado. Então, quando nós andamos na luz, você pode ter certeza que você tem uma provisão divina que vai te limpar de todo e qualquer pecado. Essa provisão é o sangue de Jesus, aleluia, o Filho de Deus. Aleluia. O verbo grego utilizado para purificar, é bem difícil inclusive de pronunciar, é katskarizen. Eu não sei nem se essa pronúncia, mas ele sugere que esse termo purificar, ele apaga a mancha do pecado. Sabe, queridos, e é muito interessante que foi um verbo utilizado no presente também. Mostra que é um processo continuado, é um processo contínuo. Então, o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz.
não só para perdoar os nossos pecados do passado, mas para continuar nos perdoando e purificar-nos no presente, aleluia, até um dia encontrarmos com Ele, amém? E agora a gente vai lá para o versículo 8, as atitudes para com o pecado. 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Percebam que o apóstolo ele descreve duas maneiras de encararmos o pecado, o nosso pecado, e as consequências para cada uma delas. A primeira é a indisposição de reconhecer a nossa pecaminosidade. E a segunda é uma atitude humilde e franca de reconhecimento, que é o versículo 9. João ainda tem em mente, não esqueçam, o descaso com relação ao pecado que aquelas pessoas anunciavam. Então a gente vai no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, o pecado, ele nos leva a mentir não apenas para os outros, mas sobretudo e em primeiro lugar para nós mesmos. O problema agora não é enganar os outros, mas é enganar nós mesmos. É a problemática desse versículo. O pecado, você pode perceber, ele é uma fraude. E ele é muito sutil, de modo que aquele que comete o pecado, ele perde a consciência dessa realidade. Porque o pecado, ele anestesia, ele cauteriza o coração, ele insensibiliza a alma, ele cauteriza a nossa consciência, a ponto de o pecador muitas vezes buscar se justificar para mostrar que ele não pecou, mas sim que ele está super certo. É possível viver em pecado e ainda assim se sentir seguro, eu estou bem. E ter a certeza de que tudo está bem em relação a Deus. Não era só o gnosticismo pregado naquela época, ainda hoje a gente vive isso. Por isso que eu vi, como eu falei para vocês, queridos, essa palavra ela é de confronto. Ela é de edificação e confronto para a nossa vida. Amém? Isso é mais do que esconder o pecado, como fez Davi. Isso é negar a própria existência do pecado, como fizeram os falsos mestres. Você já percebeu que a tendência do coração humano, sem nenhuma exceção, queridos, todos nós estamos incluídos, é de fugir da responsabilidade pelos nossos pecados, é de fazermos projeções e transferências para justificar e sair como o correto. Quantas vezes, queridos, a gente já não atribuiu o nosso pecado à nossa herança familiar? Eu fui criado assim, para ser assim. O modo como o ambiente que a gente vive, o nosso temperamento, a nossa condição física. Nós podemos argumentar que alguém nos enganou e nos levou a fazer o que nós não queríamos. Quantas vezes você já se viu fazendo essa ginástica mental e essa fraqueza moral? São tão antigos isso tudo, querido, que remonta à queda dos nossos pais, Adão e Eva. Foi assim no Éden. Qualquer um de nós que acredite que não precisa fazer o quinto pedido do Pai Nosso, sabe qual é? Perdoa as nossas dívidas. Queridos, por achar que não tem pecado, ele engana-se a si mesmo. Não precisa orar esse trecho da oração. Não precisa fazer parte da minha oração porque eu não cometi nada. Já pecou. O rei Salomão,
com muita sabedoria. Ele disse assim em Provérbios 28:13: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia! O versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar, ela tem a origem no grego e ela significa dizer a mesma coisa, concordar com o que a outra pessoa está dizendo. Daí é o sentido de confessar, admitir, concordar. Então, queridos, confessar os pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus ao nosso respeito, que somos pecadores, que temos cometido pecados, e assim verbalizar essa concordância, sabe, com temor, com tristeza e com pesar. Confessar é alguém admitir que é culpado daquilo que está sendo acusado, como resultado de uma convicção interna. Assim funciona na nossa mente. E eu queria te trazer um pouco desse desdobramento sobre o confessar pecado. Esse texto, ele deixa bem claro que se você confessa o pecado que você cometeu a Deus, não é isso? E Ele vai remover a nossa culpa. Mas outras passagens nas Escrituras nos ensinam que em determinadas ocasiões é necessário nós confessarmos a nossa culpa às pessoas que foram prejudicadas pelos nossos pecados, para que seja restaurada a comunhão, para que tenha aquela comunhão que foi interrompida pelo erro. Por isso que quando você vê, às vezes a pessoa ela tem um encontro com Deus, ela sai procurando um monte de gente para pedir perdão, porque ela lembra do quanto ela feriu pessoas, quanto ela interrompeu relacionamentos sadios, muitas vezes por causa dos seus pecados. Um bom princípio, queridos, é o seguinte: a confissão ela deve ser tão extensa quanto o estrago que o teu pecado causou, que ele tenha feito. Se o nosso pecado ele afetou somente o nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber. A não ser que queiramos voluntariamente testemunhar o que o Senhor operou em nós, ou pedir oração para alguém em específico, mas se envolve outras pessoas, elas deverão saber do nosso arrependimento, inclusive para com elas, e ouvir a nossa confissão, amém? E se caiu em domínio público, queridos, é necessário uma retratação pública. O Salmo 51 é uma retratação pública, é uma confissão pública de um rei, o rei Davi, queridos. Davi confessa ter adulterado com Batseba, e esse fato, inclusive, ele já tinha chegado em domínio público, tinha entristecido o seu povo, e ele confessa. As escrituras, elas nos remontam, nos ensinam que certos pecados também exigem não apenas uma confissão e um pedido de perdão, mas uma reparação. E muitas vezes uma reparação até material, financeira. Em alguns casos também, Deus exerceu e determinou que exercessem a disciplina. Foi o que você viu com relação a Davi, que apesar dele ter se arrependido, apesar dele ter confessado suas falhas, o seu filho foi tirado por um ato de disciplina de Deus. Quando o pecado cometido por algum crente tiver implicações além da sua própria pessoa, cair em domínio público, trouxer vergonha para a igreja, desonra ao Senhor, é preciso também tomar medidas para sanar esses males: disciplina, afastamento, conversa, tempo de qualidade, para restaurar tudo isso, amém? Aqui no versículo 9, o apóstolo ele nos afirma que sempre que nós humildemente confessarmos os nossos pecados, confiar nele, Deus cumprirá as suas promessas de perdão feitas.
Queridos, isso daqui, esse texto, vamos ler novamente. Se confessarmos os nossos pecados, agora vem uma promessa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Queridos, a fidelidade de Deus é o atributo que mais nos encoraja a buscar a sua presença, mesmo que nos encontremos culpados pelas nossas iniquidades, mesmo que nos apresentemos imundos, sujos, mas nós temos certeza de uma coisa: Ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia. Assim sabemos que a certeza do perdão, queridos, ela não é um sentimento, ela não é um sentimento, eu estou sentindo que eu fui perdoado. Não, queridos, a Bíblia, esse texto, ele não está falando sobre sentimento, mas ele está falando sobre a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Aleluia! E Ele não pode falhar, Ele não falha. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, é a essência dele, aleluia. E diz ainda, João ainda fala que Ele é fiel e justo. Deus é justo. Deus fará o que é justo, Ele nos perdoará e nos limpará de toda nossa maldade, porque a nossa culpa, ela já foi paga, as nossas dívidas já foram pagas lá na cruz, aleluia. E o versículo 10, queridos: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João, ele apresenta aqui as consequências de negarmos o nosso pecado. Deus revelou nas Escrituras o seguinte: o homem é caído, o homem é caído moral e espiritualmente. Salmos 14, Salmos 53, Gênesis 6, Gênesis 8 e muitas outras referências. Então, queridos, ao negar essa verdade ao nosso respeito, nós estamos negando o diagnóstico de Deus sobre o nosso pecado. E dessa forma você faz Deus mentiroso. Não, esse diagnóstico de Deus não é verdadeiro, ele é mentiroso. Entenderam esse versículo agora? Mentir, mentira, mentiroso, são textos muito usados pelo apóstolo João, nos escritos de João. Queridos, quem pensa que mentir é um pecadinho, é um pecado de menor importância, deveria estudar mais os escritos de João, que diz a respeito sobre isso. O próprio João diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E o pior do que ser um mentiroso é fazer Deus parecer ser mentiroso, negando que somos pecadores ou rejeitando o testemunho que Ele deu acerca do seu próprio Filho Jesus. E dessa forma a palavra não está naquele em que o declara mentiroso. E concluindo, depois de uma palavra difícil, né? Ao longo da história, queridos, você vai perceber que, da história da igreja, que sempre tivemos diante de ensinamentos errôneos. E ensinamentos errôneos conduzem uma multidão de pessoas a uma prática reprovável, a caminhar distante de Deus. Então, João, ele tinha essa preocupação. Você vai perceber que todas as cartas apostólicas, elas procuravam alinhar a doutrina cristã conforme o que eles tinham aprendido com Jesus. E nisso eles apresentavam: olha, isso daqui está errado. O mestre ensinou assim ele ensina sobre o pecado. E como resultado, sabe, queridos, muitos aceitavam a doutrina deles e se descuidavam, aceitavam as doutrinas dos falsos mestres
e se descuidavam de agradar a Deus por meio de uma vida santa. Mas eu quero que você entenda uma coisa, queridos: o pecado, ele é notado, ele é combatido e ele é deixado. É isso que a gente aprendeu aqui nesses versículos. O estudo sobre Deus, a teologia, enfim, não sei como você vai descrever isso, a doutrina cristã, ela não é neutra. Ela não é neutra. Não exige, mas exige do homem um posicionamento. Bem, aqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas vivem nas trevas, dizem estar isentos do pecado, mas mentem a respeito de si mesmo, para os outros, para Deus, queridos, eles não estão em Deus. E hoje o Senhor nos conclama a tomarmos uma decisão determinada, sabe, deixar de viver uma consumada mentira muitas vezes. O cristão, ele é um indivíduo que ele faz uma escolha e vive de forma consistente, de forma coerente e de forma consciente com suas escolhas. Porque é inconciliável viver trevas e luz ao mesmo tempo juntos. Não dá para permanecer em Jesus e viver em pecado. Tem um autor que ele diz assim, com toda razão: o pecado, ele aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. Ele perturba a vida e gera confusão. Em vez de paz, a discórdia. Em vez de harmonia, a desordem. E no lugar de comunhão, a inimizade. Mas olha, eu tenho uma boa notícia. Tenho uma boa notícia para você quando o assunto é pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar profunda e totalmente. Aleluia! Queridos, nenhum método humano, nenhum ritual religioso, nenhuma terapia humana pode purificar o homem do seu pecado, nenhum esforço humano, nenhuma obra de caridade, nada disso pode produzir essa realidade. Só o sangue de Jesus, o Filho de Deus, pode nos lavar, pode nos purificar e pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Você pode dizer aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. É por isso que eu te afirmo que não há causa perdida para o Senhor. Não há pecador irrecuperável para Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Augusto Nicodemos, ele diz assim: qualquer líder religioso que venha negar a pecaminosidade do homem ou diminuir a seriedade de seu pecado e seus efeitos, ele é mentiroso. Queridos, nós vivemos em um contexto de meio evangélico, meio cristão, que talvez não façam como os gnósticos faziam, de negar o pecado. Mas hoje talvez centenas de igrejas estejam pregando um perfeccionismo cristão. Um perigo, sabe, mais sutil ainda de negar que somos pecadores. Sabe, queridos, essa palavra ela foi muito dura para ser ministrada. Ela foi dura para ser ensinada. Ela foi dura para ser preparada. Talvez muitos púlpitos nem anunciem essa palavra, porque pode trazer medo, preocupação. Nossa, talvez aquela pessoa, aquele membro, aquele visitante nunca mais volte. Mas isso é a palavra de Deus. Tudo que foi ensinado aqui, tudo que foi ministrado é tudo sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser proclamada. Não temos a tendência de apresentar um entretenimento para o homem, querido, sabe? Um entretenimento para os pecadores e evitar uma ofensa por causa de um conhecimento a respeito de si. Como eu disse, autoconhecimento, a palavra de Deus, ela nos promove, ela nos mostra quem somos. Quando a luz brilha, tudo que há de imundo em nós, tudo que há de impuro no nosso coração é revelado. Você pode ficar em pé, por gentileza. É por isso que hoje muitos não conhecem, multidões estão em igrejas e não conhecem o Deus fiel e justo. O Deus que perdoa
o Deus que purifica dos pecados do verdadeiro penitente. Aquele que está quebrantado, aquele que está abatido, verdadeiramente contrito, que treme e teme diante da palavra de Deus. Amém? Eu queria convidar você, neste momento, cantar uma canção.